Meu nome é Francisco. Na capoeira era conhecido como Cabeludo. Todo mundo me chamava de Cabeludo na época. Parei a capoeira há muitos anos. Comecei tarde, porque já tinha uma certa idade, já comecei com 18 anos, no ano de 1976. E por problemas de saúde, problemas de coluna, eu tive que parar a capoeira. Mas mesmo assim, ainda me arrastei por um bom período, brincando por aí. Tinha muitos amigos que praticavam capoeira. Eu comecei nessa época com o falecido Wilson Araújo dos Santos, que era o meu mestre, o mestre Wilson Sereno, da Bahia. Ele veio do Rio de Janeiro para cá, ele é baiano, de Vitória da Conquista da Bahia. Treinou lá com os 3 mestres, né? Sendo o último deles o mestre Caiçara. É isso aí, ele dizia sempre pra gente que a linhagem dele era o mestre Caiçara. Ele era marinheiro, já rodou países aí com a marinha, foi na África, visitou, pelo que ele falava com a gente, diversos países da África, tal como, eu até me esqueço de alguns que ele citava. Ele foi a Moçambique, Dakar, Luanda, Angola, teve diversos países pela marinha. E ele procurou lá sobre capoeira, não viu nada lá de capoeira, nada, absolutamente nada. A capoeira, então, nesse caso, ela nasceu aqui dentro do Brasil mesmo, pelos negros africanos, mas aqui no Brasil. Então ela é genuinamente brasileira e ele foi o primeiro mestre aqui na cidade de Araruama, a quem eu conheci. E na época eu sem trabalhar, sem emprego, sem nada, e eu adorava a capoeira e passei a frequentar a academia dele, né? Mas olhando, o primeiro capoeirista que tiveram aqui em Araruama, eles se chamavam Melitino e Carmo. Eram os 2 capoeiristas que vieram de fora para cá, antes do meu mestre, que foi o primeiro capoeirista assim, com mais visibilidade, porque estava aqui dentro do centro de Araruama dando aula, né? Mas essas 2 pessoas davam aula, se eu não me engano, na 15 de novembro, mas eu nunca tive assim curiosidade de ir lá ver quem dava aula. Eu tinha muita vontade de aprender, mas eu nunca fui lá visitá-los. Eu só fui conhecê-los depois que eles passaram a treinar com o mestre Sereno da Bahia, que é o meu falecido mestre. E 2 pessoas, gente boa demais também. Pessoas humildes, pessoas que vieram da pobreza, igual eu também, né? E começaram a treinar lá com o mestre, porque eles gostaram da capoeira do mestre, eles queriam, acho que, aprimorar mais a capoeira deles também. E passaram a treinar com o mestre Sereno da Bahia. Foi meu padrinho de casamento, pessoa fora de série, pessoa que nunca mais eu esqueço, né? Só quando eu morrer. E o motivo pelo qual eu passei a frequentar como aluno foi por causa desse cara aqui, ó, Berimbau. Porque eu cheguei, ele me via todo dia na academia e tal, mas nunca era um simples apreciador que estava lá. Um belo dia, eu como já tinha as músicas de capoeira na cabeça, o toque do berimbau, eu nunca tinha visto berimbau na minha vida, assim de perto, né? Aí eu pedi o mestre, um dia que terminou a roda, eu pedi ele emprestado o berimbau, se ele podia me emprestar para mim, para experimentar, ver como é que é, sentir, que eu já tinha olhado ele tocando, vi como é que ele usava a pedrinha, que isso aqui, o dobrão, a gente chama de dobrão, né? Só que hoje em dia tem a pedra e tem o dobrão, que seria uma moeda grossa. E eu vi como é que ele trabalhava isso aqui, aí eu pensei, bem, eu acho que eu vou pegar e vou tocar esse berimbau. E assim foi. Comecei a tocar o berimbau, ele foi, pô, cara, como é que você não falou que você... Não falou nada comigo que você tocava berimbau, que você praticava capoeira? Eu falei assim, não, mestre, eu nunca pratiquei capoeira, não.
Ele viu eu tocando berimbau, quando viu, chamou para ajudar ele a compor lá os instrumental lá, né? E daí comecei a tocar berimbau, isso aí ainda levei um mês, mais ou menos, tocando berimbau com eles lá na roda. E ele achando que eu era de outra academia, mas eu nunca tinha visto capoeira aqui em Araruama, a não ser a dele. Aí ele foi e perguntou a mim se eu... Por que eu não treinava com ele lá? Eu falei, ah, mestre, eu não posso porque eu não tenho emprego, eu não estou trabalhando. E meu pai tem 7 filhos para criar e não pode fazer nada por mim. Aí ele falou, porra, cara, como é que você dá uma dessa comigo? Por que você não falou antes? Você já estava treinando aqui desde quando eu comecei. E a capoeira era no Colégio Padilha, em frente ao Fórum de Araruama. Aí ele começou lá, depois saiu, veio para o clube de xadrez. Lá ele já tinha bastante alunos lá que, quando eu entrei, ele saiu do clube, deu uma fériazinha, que já era final de ano. E eu não tive muito contato com os alunos primeiro que estavam lá, não. Eu tive contato mais com os que chegaram praticamente comigo. No caso, mestre Saquarema, mestre Poeira, esse falecido agora há pouco tempo, faz pouco tempo, era muito meu amigo. E desses foram formados pelo Wilson, o mestre Murilão, que passou a ser juiz de voleibol lá no Rio de Janeiro. Tinha o Murilinho, que era um pequenininho também. Esses são os formados, estou falando, mestre 30, falecido agora há pouco tempo. Tinha o mestre Grande, que ainda é vivo, mas muitos, né, saíram para o lado do Evangelho, outros morreram, outros foram embora daqui de Araruama. Mas era uma turma muito boa. A gente chegou a participar de filme aqui na cidade de Araruama, chamado O Cortiço. Se vocês puxarem na internet, vocês vão ver. E outras coisas mais que nós passamos juntos, fomos a vários eventos. Infelizmente, nessa época não tínhamos a facilidade que se tem hoje, né, de ter um celular. Na época nem celular existia. Na época de 76 para cá não existia celular. Quem tinha devia ser muito rico, né, e a gente não podia, que tinha assim mão para filmar a roda de capoeira, essas coisas, tinha que ser filmador, e era caro, e a gente não tinha nem sonho, na realidade, para comprar uma máquina dessa. Mas nós vivemos muito boas coisas, né? Muito boas mesmo. Eu já amava capoeira antes de praticar, porque é uma coisa que sempre me tocou, não sei se é a ancestralidade, né, da gente, que tocar um berimbau, eu via muito pela televisão. Aquilo já mexia muito comigo. E quando apareceu, comecei, infelizmente eu já estava com problema de coluna, estava praticando capoeira, e quando jogava eu tinha que estar tomando remédio para poder parar a dor. Aí isso foi me desanimando de jogar, mas eu amo a capoeira até hoje, gosto demais. E volta e meia que salva a minha vontade, o meu gosto pela capoeira, que eu tenho amigos aí ainda que me consideram, no caso do Tubarão Branco e Rogerinho, mestre Ventania, mestre Rogerinho. O Tubarão é um cara batalhador pra caramba e tem uma capoeira espetacular, fora de série, gosto muito de ver jogando. A capoeira nossa tinha no meio uns 3 que sobressaria aos demais. Inclusive eu tinha um irmão que praticou também, Robinho. Ele na época era miudinho no meio da turma, que jogava uma capoeira bonita também, mas ele desgostou porque quando deram diploma de mestre para mim, para outros, e não deram para ele, não deu porque o mestre achava que ele era novo, criança, e não podia pegar. Não deu, ele ficou desgostoso e saiu da capoeira. E
E tinha o mestre que eu gostava muito de ver jogar, que se chamava Mestre Poeira, meu amigão. Tinha um mestre chamado Mestre Grande, que é evangélico hoje. Jogava também bonito, apesar de ser grandão. Tinha o mestre 30, o mestre 30 também não era bobo. Mas o que eu mais gostava assim, de ver jogar mesmo, que eu achava, pô, esse cara aí no meio de nós, ele é o melhor, era o Mestre Poeira. Falando sobre a minha trajetória na capoeira, eu cheguei a dar aula na Academia Neturno, do Dr. Zé Roberto, inclusive ele foi um dos meus alunos, né? Esses dias mesmo eu estive com ele estava brincando, perguntando se eu não tinha gravado ainda alguma coisa sobre berimbau, música de capoeira. Eu falei, não, depois que eu saí da capoeira eu me apeguei mais à pesca, é o meu esporte agora, né? Mas eu cheguei a dar aula lá na academia, dei aula para falecido Lélio, que foi mestre sensei aí de jiu-jitsu, de muita gente, de muitas pessoas aí. Treinou comigo o mestre Gato, inclusive o mestre Gato foi a primeira pessoa que ele teve contato assim, que passou a treinar, que ele não conhecia ninguém, e ele passou a treinar lá na academia onde eu dava aula também. E hoje em dia ele está aí, um grande mestre, tá dando aula para garotada aí toda aí da cidade. Depois disso, eu levei pouco tempo o negócio de dar aula, e veio outras pessoas, já começou a aparecer outros capoeiristas, tal como o Mestre 15, né? Ele ficou no meu lugar na academia do Dr. Zé Roberto, começou a dar aula aí. E de vez em quando, daí para frente começou a aparecer outros, o Josivan começou a dar aula aqui em Araruama, e começou a ter rodas na praça, na frente da loja do Arrastão, do antigo Arrastão da Sandália. Começou, não lembro quem foi o primeiro, o segundo, o último, eu sei que ali passou Josivan, Edu, né, o mestre Josivan, inclusive foi um dos caras que eu tive na entrega de cordel de mestre dele lá no Rio de Janeiro. Muito bacana, lá eu conheci pessoas assim que eu só via pela televisão, o caso do mestre Peixinho, o mestre Tony Vargas, mestre Montana e outros mais que eu não estou lembrando aqui no momento. Foi uma entrega muito bacana, né? Apesar de ter chovido muito, foi numa lona de circo, num lugar muito bonito, mas chovia demais, mas deu tudo certo. E aqui teve também o mestre Ventania, que volta e meia estava aqui com a gente, meu amigo também, marinheiro, lá de São Pedro da Aldeia. Tem o mestre Saquarema, que esse eu não posso deixar de falar nele, porque ele está sempre comigo aqui na minha casa. É o mestre Pingo, de Cabo Frio, que é meu amigo também. O mestre Sereno, ele estima muito grande por ele, como assim fosse meu pai. Eu fui no enterro e inclusive foi comigo o Josivan, meia-noite, que era da capoeira, né? Parou também, virou evangélico. E lá eu toquei berimbau, que o mestre sempre me pediu, que ele gostava de ver eu tocar berimbau, ele sempre me pediu que ele em morte queria que eu tocasse berimbau no enterro dele. E assim eu fui lá para fazer a vontade dele. E então toquei lá o berimbau falou na minha mão nesse dia. Eu comecei a tocar, o Josivan começou a cantar também, não sei de onde que ele tirou uma música daquela bonita. E não teve ninguém que não chorou nessa hora, inclusive eu não sabia se tocava berimbau, se chorava, se cantava. Foi um enterro bonito, né? O enterro nunca é bonito, mas esse foi bonito. Eu queria falar também a respeito dos filhos do mestre Sereno. O filho dele mais velho, o mestre Celinho hoje, já veio junto com ele, já treinado, já do Rio para cá. Wilson teve um outro filho aqui em Araruama, chamado Fábio. Todos dois são meu amigo pra caramba.
e todos dois capoeiristas, e eu fico até triste porque um deles parou e tinha uma capoeira bonita, jogava, o Fábio, né? Eu chamei os dois, conversei com eles, falei com ele que eu não podia dar continuidade ao que o pai dele passou para mim, e falei com eles que o pai dele tinha o maior desejo que eles levassem para frente a arte que ele sempre ensinou eles desde garoto. E que, infelizmente, eu não tinha saúde para fazer isso, e eles tinham, e eles estavam jogando fora o que o pai ensinou a eles. Quando foram umas 2 semanas, depois eles estiveram aqui na minha casa, Deus acho que botou na cabeça deles que eles tinham que continuar. Mas é isso aí, gente.